Vamos subir aí o Rubens Casara para a gente começar a nossa entrevista. Boa noite, Rubens. Tudo bem contigo? Finalmente consigo te entrevistar. Boa noite, Sinara. Prazer enorme estar aqui. Ai, gente, eu estava rindo aqui, Rubens, porque aquele velho discurso combina muito com o seu assunto da construção do idiota, né? Que o Trump e o pessoal dele, Elon Musk, essa turma aí, tá usando, tá ressuscitando aquela velha estratégia de chamar o opositor de comunista, né? Estão chamando a Kamala Harris de comunista, só que aí o Trump falou assim: a Kamala é comunista, se vocês votarem nela, vai ter saúde para todos. Que ameaça, né? É muito engraçado. Ai, gente. Olha só, eu trouxe o Rubens aqui para ele falar do livro que ele lançou há pouco tempo, A Construção do Idiota. Olha só, a capa do livro saiu pela editora Da Vinci. Essa editora é a mesma da livraria? O Daniel, que é o atual dono da livraria Da Vinci, livreiro e dono da Vinci, ele está agora se aventurando no mercado editorial e tem publicado uma série de livros com esse objetivo de potencializar o debate dentro de uma perspectiva crítica. Mas crítica em que sentido? Né? Permitir e ajudar no desenvolvimento de diagnósticos da sociedade, mas numa direção emancipatória. E esse eu acho que é o 4º ou 5º livro da editora Da Vinci. Tem uma foto que a livraria Da Vinci publicou, engraçada, olha só. Embaixo do livro do Rubens Casara, ele colocou Mente Vazia, Oficina de Coach. Tudo a ver, né? Há um boato, Sinara, de que os candidatos de São Paulo vão receber esse livro para se preparar para o próximo debate. Todos. Todos, com exceção de um, que provavelmente não leria. Olha só, eu queria te perguntar, minha primeira pergunta para você é a seguinte: de onde veio a ideia do teu livro? Quando eu vi o título do livro, eu lembrei imediatamente da frase do Humberto Eco, né? Que as redes sociais deram voz aos idiotas. Tem a ver? Tem a ver, embora o título e a ideia não tenham partido dessa declaração do Eco, que é muito próxima também de uma frase parecida do Saramago, no sentido de cada vez mais as pessoas vão ser incapazes de formular frases, vão se comunicar por grunhidos. A ideia desse livro, Sinara, é pensar por que tanta gente passou a naturalizar coisas absurdas. Porque tanta gente defende, inclusive do ponto de vista eleitoral, propostas que vão contra os interesses dessas mesmas pessoas. E para isso, Sinara, eu acabei resgatando a ideia de idiota, não no sentido vulgar, mas no sentido que essa palavra tinha na Grécia antiga. Idiota vem de privado, daquela pessoa incapaz de se comunicar com a polis, incapaz de se comunicar com a cidade. Aquela pessoa fechada em si, mas fechada principalmente para o outro do conhecimento e o outro da diversidade. Tudo aquilo que é percebido como diferente, que é percebido como uma informação que o idiota não tem, ele rejeita. Então, é nesse sentido e com esse objetivo que eu escrevi esse livro, tentar explicar um pouco das técnicas de idiosubjetivação, ou seja, as técnicas de produção desse idiota, que é o sujeito adequado para o mundo neoliberal, né? Que é o sujeito incapaz de reflexão crítica, incapaz de se posicionar politicamente pensando para além do próprio umbigo. Nesse sentido que você tem toda a razão quando compara a questão do eleitor do Trump com o idiota que eu trabalho nesse livro. São pessoas fechadas em si, incapazes de perceber a diversidade no mundo, pessoas que realmente ficam com medo, talvez, de uma justiça para todos, de uma saúde para todos, da redução das desigualdades, de um salário igual. Tem pessoas que realmente sofrem as consequências concretas
de políticas que aumentam a desigualdade, mas, mesmo assim, tem medo do comunismo, tal qual descrito por figuras como o Trump. Quem é o Trump, né? O Trump é uma marca que é candidato a presidente da República. É, mais uma vez, a tentativa de reaproximação pornográfica entre poder político e poder econômico. E as pessoas, por serem idiotas nesse sentido que eu trabalho no livro, são incapazes de perceber esse fenômeno. Você faz uma distinção no livro entre idiota, ignorante e burro. No caso, assim, por exemplo, uma pessoa como o Pablo Marçal, ele é o quê? Idiota, ignorante ou burro? E o Bolsonaro é idiota, ignorante ou burro? Não necessariamente o idiota é burro ou ignorante. A ignorância é a ausência de conhecimento. Senara, a ignorância é o que nos une. Todos nós somos ignorantes em maior ou menor medida. Nós nascemos ignorantes. Agora, a decisão, que é uma decisão política, de permanecer ignorante, já desloca a questão para o plano aqui que eu estou chamando do idiota. A burrice é um déficit cognitivo. Em maior ou menor medida, as pessoas podem ser... acabam sendo burras em determinados aspectos, ou têm dificuldade de compreender. O idiota não. O idiota é o egoísta, é aquele sujeito que bate palma para o absurdo, aquele sujeito que parte para o ato independente de qualquer reflexão. Agora, os fenômenos podem se misturar em determinadas situações. A pessoa pode ser um idiota e explorar a ignorância ou a burrice de terceiros e ter proveitos políticos a partir disso. Então, a resposta... Eu acho que algumas figuras que lucram com a ignorância ou com a burrice podem ser tranquilamente etiquetadas de idiota, nesse sentido que eu tenho trabalhado no livro. Idiota como categoria ético-política. Outros não. Tem pessoas que são extremamente bem intencionadas, mas também que são idiotas, porque pensam a partir de cálculos de interesse. Essa é uma outra característica. O idiota, nesse sentido, ele é um produto da hegemonia da racionalidade neoliberal. E o que é essa racionalidade neoliberal? Um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos a partir de cálculos de interesse visando vantagens pessoais ou lucro. Nesse sentido, nós temos idiotas também de esquerda, né, que atuam a partir de cálculos de interesse com o objetivo de concretizar projetos políticos pessoais. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tende a imaginar, como o idiota está relacionado com a racionalidade neoliberal, a gente tende a imaginar que o idiota é sempre o outro. Mas não necessariamente. O idiota pode estar ali do teu lado, ser até um companheiro em determinadas pautas. Ô Rubens, então, nesse caso, o Pablo Marçal e o Bolsonaro estão mais para construtores de idiotas, é isso? Eu me parece que são duas figuras que a gente poderia identificar como produtos desse processo de idiosubjetivação. Né? Existem técnicas que eu tento desenvolver um pouco nesse livro, que têm por objetivo justamente fazer com que todo mundo naturalize o modelo neoliberal. Bolsonaro, Marçal, dentre outras figuras, atuam nesse sentido, talvez de produtores e, ao mesmo tempo, de produtos dessa racionalidade. Sim. Você fala aqui sobre a diminuição da capacidade de compreensão dos fenômenos e da história, né? Às vezes eu fico pensando, quando eu vejo algumas coisas nas redes sociais, que há uma crise de lógica. As pessoas pararam de pensar de forma lógica. Saiu na internet, é verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar para você, que eu estou tão impressionada com isso que eu quero que você veja. Há alguns dias eu vejo na minha timeline do Facebook uma foto de uma orquídea, que é uma clara montagem de inteligência artificial, gente. Coloca aí, Gui. São duas fotos de uma orquídea, tá, gente? Orquídea. Isso é uma orquídea, tá? É uma orquídea com seios, grávida e fazendo o sinal de meditação, tá? Tem a outra, a próxima. Olha lá. As pessoas, Rubens, acreditam que isso seja uma orquídea. Como é que
que você explica isso? O que é uma distopia, uma loucura coletiva, uma idiotização coletiva, uma crise do pensamento lógico? Como é que você explica que uma pessoa possa acreditar que isso é uma orquídea? Eu acho que é um projeto para gente, para tanta gente naturalizar o nível de opressão, das múltiplas opressões que existem na sociedade, só produzindo um novo sujeito, que é esse sujeito idiota. Nós, quando nascemos, a gente é lançado na linguagem, né? Todo mundo é lançado na linguagem. A linguagem sempre antecipa sentidos. A gente passa a entender o que é belo, o que é verdade, o que é certo, o que é justo. Agora, essa compreensão ela pode ser modificada. Então, você começa a mostrar, por exemplo, uma imagem produzida por inteligência artificial e a pessoa é incapaz de refletir se aquilo é realmente um dado da realidade ou algum tipo de manipulação. As pessoas perdem, por exemplo, a capacidade de entender ironia. As pessoas não compreendem mais metáfora. Aquilo que historicamente era considerado uma negatividade, como, por exemplo, o egoísmo, passa a ser visto como algo positivo. E coisas que eram, desde a tradição cristã, ou mesmo antes da tradição cristã, eram consideradas positividades, como a solidariedade, a fraternidade, passam a ser vistos como deficiências que colocam o indivíduo em desvantagem na luta concorrencial. Então, para a gente naturalizar, para a gente aceitar tanto absurdo, essas modificações na subjetividade são importantes. E a gente perde. E é interessante porque a gente tem que ficar se controlando, Sinara. A gente tem que ficar se auto-interpretando e fiscalizando para a gente não cair também nessas tentações. Né? A gente perde, de modo geral, a capacidade de refletir, de olhar para um fenômeno e pensar que talvez aquilo não seja verdade, de olhar para escutar uma frase e pensar, será que isso é verdade mesmo? A gente tende a naturalizar cada vez mais tudo aquilo como verdade, ou em outros termos, a gente entra nessa era da pós-verdade em que qualquer coisa que não é verdade passa a produzir os efeitos historicamente reservados à verdade. E essas fotos eu não conheci, e se amanhã ou depois alguém disser e comprovar que não são frutos de inteligência artificial, a gente pode até estudar para ver se é. Mas essa pausa reflexiva de pensar, será que isso realmente é verdade? As pessoas perderam. Elas partem ao ato. E, Sinara, partir ao ato é um mecanismo típico da psicose, da paranoia. A pessoa atua a partir de certezas delirantes. A certeza impede a reflexão. Você só tem reflexão quando você coloca em dúvida. Eu acredito que é isso. Mas será que é mesmo? Esse será que é mesmo me leva a pesquisar. Me leva a, por exemplo, lançar no Google, foto da... Qual é a planta que eu não me lembro? Foi o que eu fiz. Porque a orquídea, a pseudo-orquídea, o que eles fazem? Tem várias, viu? Tem várias fotos de orquídea. A orquídea, o que me intriga é que a orquídea já é uma planta, já é uma flor muito, muito interessante, né? Já é uma flor muito interessante e por si mesma, ela já é uma flor misteriosa e tal. E aí eles colocam o nome científico. Eles fazem essas montagens e colocam o nome científico, né? Parece para dar credibilidade. Para dar credibilidade. Olha, é em latim o nome. É o mesmo fenômeno da mamadeira de piroca, sabe? E são as mesmas pessoas, não sei se elas querem acreditar ou se elas, de fato, como você diz, perderam a capacidade de refletir. Eu acho que os dois fenômenos são muito próximos. De modo geral, a fake news, ela pega porque confirma preconceitos, confirma pré-compreensões equivocadas do indivíduo, confirma, às vezes, desejos do indivíduo. E é muito mais fácil acreditar que ele sempre esteve certo ou acreditar que o que ele quer é verdade do que parar, pensar ele chegar à conclusão de que ele estava equivocado ou que o desejo dele não encontra correspondência na realidade. Seria muito legal a gente encontrar na rua uma orquídea dessa, eu tiraria foto, mas, de fato, a pessoa não parar para pensar que pode não ser verdade me assusta muito. É muita loucura. Eu também me assusta bastante, né?
Você aponta, né, as religiões neopentecostais como a simplificação da relação de Deus com os humanos, né? Que as pessoas fazem apenas um contrato onde elas vão progredir, vão receber dinheiro e tal. Já foi diferente? Essa eu tenho dúvidas. Eu acredito que sim, Sinara. Assim, opressões, ilusões não são de agora. Mas a racionalidade neoliberal leva a uma simplificação excessiva de tudo, inclusive de fenômenos complexos. Então, explicações simplistas para fenômenos complexos, você está no meio do caminho para o equívoco, sempre. Na questão da religião, o que é religião, por definição? É religare, é uma religação do profano com o divino, do homem, da mulher com Deus. As teologias mais sofisticadas, todas elas hoje em dia, não convencem, porque as pessoas são incapazes de compreender os pressupostos dessas religiões. E eu estou falando, por exemplo, das religiões de matriz africana, que são muito mais complexas do que essa visão simplificada neopentecostal. Aliás, nem toda dentro do conceito de igrejas neopentecostais, nós temos uma variação enorme, algumas das quais sérias. Mas, de modo geral, duas teologias ganharam muita força a partir dessa hegemonia da racionalidade neoliberal, que é correlata a esse processo de idiosubjetivação. Que ideologias são essas? Primeiro, a teologia da prosperidade, que reduz a religião a um contrato com Deus para tu levar algum tipo de vantagem, né? Se eu fizer aquilo que o pastor, que é o intérprete de Deus, diz, vai melhorar a minha vida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar um novo emprego. Isso é tipicamente neoliberal, é cálculo de interesse. Eu vou ser bonzinho para ganhar algo em troca. O que é negação, por exemplo, de algumas religiões evangélicas, de algumas teorias, de algumas teologias evangélicas. A outra, que eu acho até muito mais grave, é a chamada teologia do domínio. Então, de um lado, dentro dessas neopentecostais, teologia da prosperidade, do outro, teologia do domínio, que reduz a complexidade social a uma luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio. E o pastor é aquele iluminado que vai dizer quem é o representante de Deus e quem é o demônio. E aí o pastor, ele pode, olha a genialidade disso, Sinara, ele pode apontar para uma pessoa e dizer, olha, esse cara é um adúltero, esse cara é um corrupto, esse cara é um torturador. Mas Deus escolheu ele na luta contra o demônio, que é aquele outro ali, rapaz, que é comunista, que é aquela mulher ali que é feminista, que é satanista. Então, não adianta argumentar racionalmente que o candidato desse pastor nega na prática os princípios cristãos. Porque o pastor já disse tudo isso para ele, só que disse que Deus o escolheu para ser o seu representante. Olha a potencialidade de dano nisso. Você perde qualquer capacidade de um debate minimamente racional, que exige reciprocidade, exige informação de qualidade e capacidade de avaliar os argumentos. Sim. Você tem uma legitimação de Deus através do pastor, que é o intérprete privilegiado, que é o Hermes, né? Que é o Exu, o mensageiro da vontade divina. Nesse sentido, a maioria das pessoas não teriam capacidade de entender uma religião como o budismo, por exemplo. É muito mais complexo. A própria religião católica, a própria religião evangélica, se você se aprofundar na sua base, tem uma complexidade que é incompatível com o atual quadro histórico, com a capacidade que as pessoas hoje têm de apreensão dos fenômenos. Não é uma questão de burrice, mais uma vez. É porque as pessoas estão sendo formatadas para não pensar, ou para pensar apenas em termos de como vou conseguir obter determinada vantagem, como eu vou ganhar algo, qual lucro que eu vou ter nisso, qual lucro que eu tenho na religião. Algumas religiões vão te dizer, você não vai ter lucro nenhum. Né? Isso não bate com a racionalidade neoliberal, com a lógica neoliberal.
Olha, o nosso espectador aqui, o Edson Joane, está te perguntando: a ignorância tem cura, a idiotice é uma escolha? É isso, Rubens? Não é uma escolha. As pessoas são formatadas hoje em dia para figurarem como esse sujeito neoliberal, que eu estou chamando aqui de idiota. Um sujeito que atua sem reflexão, que é incapaz de se abrir à diversidade, que é incapaz de se abrir ao conhecimento. Então, há uma tendência a todos serem formatados nesse sentido. Mas essa tendência pode ser interrompida. Nós temos, assim, dois antídotos para isso, Sinara, muito evidentes. O primeiro é o estudo, é a busca por conhecimento. É se abrir para o outro do conhecimento. E o segundo antídoto é resgatar o sentido radical do amor. Se o idiota é aquela pessoa fechada em si, fechada ao outro, o amor é essa abertura radical ao outro. Seja o outro do conhecimento, o amor pelo conhecimento, o amor pela literatura, o amor pelas artes, o amor pela política, seja o outro da diversidade. Eu amo o outro, apesar do outro ser diferente de mim. Porque o idiota se relaciona com pessoas que ele trata como objetos. Ele mesmo se percebe como uma empresa ou como um capital humano e vê o outro sempre como objeto que vai ser utilizado ou como uma empresa concorrente que ele precisa vencer, ou comprar, ou adquirir. Então, conhecimento e amor nesse sentido, não estou falando do amor romântico, Romeu e Julieta, mas nesse sentido de uma abertura radical ao outro, é um baita antídoto para esse processo de idiosubjetivação. Então, o primeiro passo, respondendo à pergunta do teu ouvinte, o primeiro passo é você se identificar lançado dentro desse projeto. Olhar um determinado programa na televisão, olhar um determinado filme no cinema e perceber como aquele filme está querendo formatar a tua subjetividade num determinado sentido. Né? Como aquela fala de um determinado líder religioso, de um determinado líder político, está querendo contribuir para que você perca a capacidade de reflexão, para que você atue sem parar para pensar antes, para que você se feche à diversidade. E quando você identifica esses processos, você consegue interrompê-los. Então, da mesma maneira que o ignorante pode adquirir conhecimento, uma pessoa que está sendo lançada num processo de idiosubjetivação pode dar utilizar uma expressão que se tornou famosa, dar um freio de arrumação na sua vida e se direcionar num outro sentido. Não atuar mais a partir da racionalidade neoliberal, mas atuar a partir de racionalidades outras, como, por exemplo, a racionalidade do comum. Aquela racionalidade que percebe a importância de uma esfera do inegociável. Porque o idiota acha que tudo é negociável. A dignidade é negociável, a liberdade é negociável. Agora, se você resgata a esfera do inegociável, que é a esfera do comum, a tua atuação concreta no mundo da vida, ela muda radicalmente. Se você, em vez de decidir a partir de cálculos de interesse, passa a decidir a partir de princípios, de valores, a partir, por exemplo, do resgate da importância da verdade, a tua vida muda. Você se torna um outro sujeito, um sujeito aberto ao conhecimento, um sujeito aberto à diversidade. Quando você fala da simplificação da realidade versus a demonização da complexidade, né? Qual que é o papel que os memes jogam isso, né? Porque as pessoas falam assim, se informa por memes, né? Como é que você avalia o papel dos memes nessa simplificação do pensamento? O meme é um exemplo muito característico da nossa quadra histórica. De fato, tem pessoas que passam o dia inteiro vendo memes nas redes sociais. O meme pode ter uma função cômica, pode ser interessante, pode levar à crítica, mas, de modo geral, principalmente aqueles memes de cachorrinho ou de gatinho, ou aquela coisa que tu tem vontade de ficar olhando o tempo todo. Enquanto você está olhando o tempo todo, tu não está
por exemplo, assistindo o programão do Fórum para saber o que está acontecendo com a Kamala, com o Trump. Tem toda uma funcionalidade que é evitar que a pessoa pare para pensar. Ou, nesse sentido da simplificação excessiva da realidade, apresentar respostas ou impressões muito imediatas que não dão conta de toda a complexidade do problema. Esses dias eu vi um meme que era o ministro Alexandre de Moraes olhando para um espelho e quem estava no espelho era o Moro. É engraçado. Legal, estás falando que os dois são autoritários. Mas você não, num meme desse, o que está escondido quando a pessoa apenas olha esse meme? Está escondida todas as diferenças, por exemplo, entre o que foi a Lava Jato e esse escândalo que foi fabricado ultimamente com uma finalidade política muito evidente e que, na realidade, tem por objetivo, longe de ser a amplificação da democracia, muito pelo contrário, a legitimação de condutas antidemocráticas. Eu vou entrar mais para frente nesse assunto com você, mas eu queria ler um trechinho aqui do livro do Rubens, que ele fala assim, exatamente isso. Ó. Mesmo postagens aparentemente inocentes nas redes sociais, como fotos e vídeos de animais e de crianças fofas, exercem um papel importante no processo de idiosubjetivação, gastar tempo e levar à inércia. Vídeos e fotos são produzidos para soar atraentes, com o uso de técnica de mensagens subliminares para captar a atenção, fazer com que sejam assistidos várias vezes e divulgados. A função desses elementos visuais, e por vezes também textuais, é desencorajar que se afaste das imagens, impedindo que o receptor da mensagem faça ou preocupe-se com outra coisa. Há um efeito narcótico que leva à apatia, à inércia e à subordinação. Sabe que às vezes eu penso, Rubens, que as redes sociais elas são a realização do sonho dourado de Goebbels, né? Que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. É muito triste, né? Às vezes eu me pego olhando mensagens, quando eu me toco, já passou 1 hora e meia, e eu não fiz rigorosamente nada daquilo que eu deveria estar fazendo. E eu sou uma pessoa que tenta o tempo todo me policiar nesse sentido. Eu fico imaginando pessoas que sequer param para refletir sobre o tempo gasto nas redes sociais. Não só Goebbels. Se você pegar o 1984, aquela coisa do controle integral, o tempo, aquilo é quase um manual do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o autor foi muito feliz em retratar aquela sociedade que, à época, soava como distópica, mas que é muito próxima da nossa realidade. Sim. Olha só, eu queria mostrar um tweet do Rubens falando dessa matéria da Folha, que foi o assunto da semana, tá? Olha o que ele fala. Acho que todo jornalista sério precisava de assessoria jurídica de qualidade. Já havia acontecido na Vaza Jato e se repetiu agora. Fatos irrelevantes são apresentados como escândalos, enquanto que fatos juridicamente importantíssimos são ignorados. Se o objetivo for o de produzir conteúdo de qualidade, é preciso mudar. Se o fim for produzir escândalos e manipulações políticas, que continue como está. Então, assim, pelo que eu vejo, você avalia que a reportagem juridicamente não se sustenta, né? Não se sustenta. Eu acho que a reportagem entra dentro desse conceito que eu desenvolvi no livro de uma técnica de idiosubjetivação, que leva à não reflexão sobre o que realmente acontece. E eu acho que o debate ele fica, justamente porque nós estamos todos idiotizados, ele fica muito reduzido do que realmente do que poderia gerar uma reflexão que melhorasse a sociedade brasileira. Que vira algo como um Fla-Flu, um jogo de futebol entre Flamengo e Fluminense, entre Corinthians e Palmeiras, o que seja. Algumas pessoas defendem o indefensável num sentido e outras pessoas defendem o indefensável em outro sentido. E me parece que o debate, nesse caso específico, é outro, totalmente outro. Sinara,
Uma coisa é dizer que o poder judiciário brasileiro é secularmente autoritário. E eu estou de acordo. Outra coisa é dizer que, nesse caso concreto, o judiciário foi instrumentalizado para perseguir o ex-presidente Bolsonaro. Isso é totalmente falso. O que o ministro Alexandre de Moraes fez é o que se faz há séculos, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes que esse tipo de atitude, de atividade, esse agir de ofício, ele é legítimo. Já decidiu várias vezes que o juiz eleitoral tem um poder de polícia e que o poder de polícia faz com que ele não precise ficar esperando que qualquer pessoa peça qualquer coisa, que ele pode sair atuando no sentido de reduzir, de combater ilícitos e etc. Isso é diferente de dizer que esse é o modelo ideal. Eu acho que esse não é o modelo ideal. Um juiz que investiga, ele depois não deveria poder julgar. Sim. Só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes que isso é legítimo. Então não tem nada de perseguição, não tem, assim, não dá para comparar essas matérias com, por exemplo, o que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato foi algo tão absurdo que até juízes tendencialmente autoritários ficaram chocados, dizendo, pô, não, isso não dá. Olha, eu sou autoritário, mas isso aí ultrapassou todos os limites. Né? Ao contrário do que está acontecendo agora, esse é um escândalo muito mais fabricado e muito ligado com a atual conjuntura de enfrentamento do Supremo com o Congresso, de polarização extrema-direita, Partido dos Trabalhadores e por aí vai. É nesse sentido que eu quis colocar esse post. O Glenn, que é uma pessoa que eu me dou bem, eu gosto dele. Acho que muitas das críticas que estão sendo feitas a ele atualmente passaram do limite. Ele já tinha feito algo parecido quando da Vaza Jato. Ele escolhia determinadas matérias que, do ponto de vista jurídico, estavam dentro da esfera da normalidade. A gente ficava esperando um novo vazamento da Vaza Jato, e quando vinha uma notícia que ele tratava como se fosse escandalosa, algo extraordinário, mas aquilo é o cotidiano, é do dia a dia do sistema judiciário, lançado numa tradição autoritária como o nosso. O judiciário é lançado. E outros casos que a gente depois ficou sabendo que eram muito mais graves do ponto de vista jurídico, que ele considerava algo da ordem do normal, que não era digno de uma... Eu acho que ele não conhece bem as leis brasileiras, essa é a impressão que eu tenho. Eu também tenho essa impressão. Ele faltou uma assessoria que indicasse, olha, isso é o que acontece, isso não tem nada de extraordinário. E não só agora, isso aconteceu também na Vaza Jato. Várias matérias ali diziam outra coisa que eu tenho a impressão é que eles usam o termo fora do rito porque não encontram ilegalidade, sabe? O que acontece, Sinara? Numa democracia, a forma é garantia. Estou chamando aqui de forma o que é o rito, a sequência de atos previstos em lei. Só que, nesse caso, não tem rito. Mas não tem mesmo. Isso. Então, qualquer coisa que for feita, o judiciário vai analisar, diante do caso concreto, se aquilo é legítimo ou não. Óbvio que isso não é o ideal. O ideal é que tivesse o rito. Só que não tem. Então, você tem um poder de polícia do juiz eleitoral, inclusive do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele pode agir de ofício. Fora do rito? É fora do rito, porque não tem um procedimento para ele agir. Tem uma autorização sem o rito. Então não tem nada demais, né, no que ele fez. Óbvio que, no modelo democrático, o presidente do TSE, que é quem tem esse poder de polícia, não deveria depois julgar do STF. Não poderia estar exercendo essas duas funções ao mesmo tempo. Só que não tem um rito, não tem uma lei que proíba isso. E o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, muito antes do Bolsonaro pensar em ser presidente, e continuou em várias decisões, já decidiu que não tem ilegalidade nenhuma nisso. Então, falar que é fora do rito está errado? Não está. Mas isso acaba descontextualizado na medida em que
quando a gente fala em fora do rito, a gente imagina que existe um rito. Só que esse rito não existia, né? Quer dizer, não existe uma norma que ele fosse obrigado a seguir. Não existe por omissão do legislativo, não existe por omissão do poder judiciário. E como houve essa grande omissão até o momento, foi sempre dessa maneira. Então, esse discurso de que é uma perseguição contra o Bolsonaro é uma grande besteira. Coisas muito parecidas, vou te dar um exemplo do outro campo, ocorreram contra o José Dirceu, no Mensalão. O mesmo juiz que produzia as provas depois julgava. No plano ideal, não é o ideal. Isso é errado. Isso gera a possibilidade de arbítrio, gera a possibilidade de violações a direitos. Só que sempre foi aceito como legítimo. Então não tem nada de perseguição, tem o funcionamento de um sistema que é falho, mas que continua funcionando dentro de um padrão de normalidade. Não tem nada de excepcional. Foi muito barulho por quase nada. Quando você... Opa, perdi aqui. O Alexandre de Moraes, você acha que ele respondeu, ele rebateu bem o caso, a reportagem, naquela fala dele lá no Supremo? Eu acho. Eu não sou um fã da atuação jurisdicional do ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz várias críticas, inclusive em livros. Mas ele respondeu, de fato, corretamente. Foi basicamente aquilo que ele disse. Não tinha como oficiar ele mesmo, que seria esquizofrênico oficiar ele mesmo. Mas qual que era, quando você fala em escândalo fabricado, qual que era o objetivo? Era que o Alexandre de Moraes se declarasse impedido? Eu acho que um dos objetivos pode ser forçar o Alexandre de Moraes a abandonar a presidência desse inquérito. Que eu acho que efeito prático não seria o que os defensores dessa tese acreditam. Eu acho que qualquer juiz hoje que ocupasse essa função faria a mesma coisa que o ministro Alexandre está fazendo. Agora, quando eu digo que eu não era um crítico dele, eu não posso deixar de elogiar a coragem desse ator jurídico no momento de uma crise gravíssima de ataques contra a democracia. A coragem é a condição de possibilidade da vida democrática. Se não existir coragem, o arbítrio toma conta. Se não existir coragem, o ser autoritário ele tende a ganhar. Eu acho que o Alexandre foi muito corajoso, o ministro Alexandre de Moraes foi muito corajoso na maneira como conduziu. Óbvio que tem vários procedimentos, tem várias atuações dele que eu acho que devem ser criticadas. E acho também que a gente poderia aproveitar esses últimos acontecimentos para repensar o sistema como um todo, para dar uma coerência e reforçar limites democráticos à atuação dos juízes. Agora, o que me incomoda muito é efetivamente essa manipulação que, de modo geral, ela é protagonizada por pessoas que nunca defenderam a democracia, por pessoas que produziram leis que aumentam o arbítrio judicial, né? E que agora estão se posicionando como vítimas de perseguições judiciais. Nesse sentido, as falas, não só do ministro Alexandre, como do Procurador-Geral da República, também do ministro Barroso, elas foram muito felizes no sentido de que não há qualquer possibilidade desses ataques alterarem o funcionamento do Supremo Tribunal Federal no que toca a esses inquéritos que têm por objetivo investigar os atos antidemocráticos. Última pergunta sobre esse assunto, Rubens. Você acha que o Glenn foi usado nesse caso? Falar que ele foi usado me parece que poderia resvalar numa percepção de que ele é uma pessoa ingênua, o que efetivamente ele não é. Eu acho que o Glenn tem uma percepção muito equivocada sobre o que é democracia e, em especial, o que é liberdade de expressão. Uhum. O Glenn, como outros jornalistas que são progressistas, eles se alinham numa perspectiva em que a liberdade de expressão
equivale a um vale-tudo no campo argumentativo. Exato. Para eles, a democracia não passa de um grande mercado de ideias, onde tudo que for dito é válido. Evidentemente, essa perspectiva tem notas neoliberais e antidemocráticas, porque os meios de comunicação de massa hegemônicos são controlados por grupos econômicos que têm interesses que são facilmente identificados. Então, defender esse vale-tudo argumentativo, de modo geral, significa defender que o opressor possa continuar oprimindo através desses meios de mídia, de meios de comunicação. Existem limites a todos os direitos, existem limites a todos os poderes, inclusive ao poder midiático. Você não pode utilizar o seu programa para destruir a vida de uma pessoa, para falar mentiras, para ofender, para atribuir crimes. Dentro dessa perspectiva do vale-tudo argumentativo, depois da prática do crime, a pessoa poderia pedir indenização, como se tudo pudesse ser resumido num negócio. Né? Ele praticou um ilícito, depois ele paga, tudo bem. Não é isso. Né? Evidentemente, a democracia exige que nem todo mundo possa tudo o tempo todo. Nem a pessoa poderosa que tem um meio de televisão pode usar aquela televisão para definir os rumos da vida de um país, né? Para definir os rumos de uma eleição. Então, existem limites. E o Glenn, eu acho que ele tem muita resistência a compreender isso. Isso se explica muito pela história de vida dele, pela formação dele. Eu acho que o Glenn ele pode ser definido. Eu estou falando isso com muito carinho pelo Glenn. Eu acho ele uma pessoa interessante. Eu acho que ele pode ser definido como um neoliberal progressista que não se percebe como neoliberal. Ele realmente acredita que ele é um defensor da liberdade e que o Supremo Tribunal Federal atua de uma maneira abusiva, opressiva. Sob a ótica da Constituição americana. Né? A impressão é que ele fica aplicando o tempo inteiro a Constituição dos Estados Unidos ao Brasil. Os Estados Unidos não enfrentaram uma ditadura militar, entendeu? É diferente. É muito diferente. Nós somos lançados numa tradição autoritária, e é só para a gente pensar o racismo que permanece. Nós nunca conseguimos elaborar ainda satisfatoriamente o racismo aqui. A ditadura militar, muita gente não entendeu o que foi. Tudo isso faz com que a gente seja muito diferente. E outra, vou te dar um exemplo muito concreto. O Supremo Tribunal, a Corte Suprema norte-americana, há uns anos atrás, decidiu, por exemplo, que as empresas têm liberdade de expressão para defender seus candidatos. Então, assim, é uma outra concepção de direito, uma outra concepção de sociedade. De fato, lá, essa tese de que a democracia não passa de um grande mercado de ideias, essa tese é hegemônica. Não é o que acontece aqui no Brasil. Nesse sentido, a nossa democracia, entendida não só como participação popular efetiva na tomada de decisões, mas também como a necessidade de respeitar os direitos fundamentais de todos e de todas, inclusive das minorias, é uma concepção muito mais garantidora, muito mais progressista do que a concepção norte-americana de democracia. Democracia lá pode ser comprada frequentemente, né? Você tem a ideia de que tudo é negociável. Aqui não, aqui a gente ainda tenta preservar alguns valores inegociáveis. Essa ideia de que a liberdade de expressão é um vale-tudo é uma ideia muito e muito perigosa. Perigosa porque esse vale-tudo, normalmente, é um vale-tudo contra o oprimido, contra o negro, contra a mulher, contra o velho, contra o gordo, contra qualquer uma dessas pessoas que costumam ser alvo desses ataques retóricos. E a extrema-direita usa muito bem essa concepção de liberdade de expressão como vale-tudo. E ataca quem tenta impor limites, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, ataca esses órgãos como se eles fossem censores. E censura é algo muito diferente disso. Você sabe disso até melhor do que eu, Sinara. É isso aí, Rubens. Rubens, estamos chegando no final aqui da entrevista com o Rubens Casara. Como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, ele trouxe uma dica cultural, na verdade, 2 dicas culturais para vocês. A primeira é o filme Testamento. Eu assisti esse filme, eu fiquei curiosa de você ter. É do Denis Arcand, que fez
declínio do Império Americano, né? Invasões bárbaras. Exato. E eu fui ver com muita expectativa, mas eu fiquei meio dividida. O que você achou do filme? O que você está indicando para o pessoal? Eu entendo essa tua divisão, mas eu achei que é um filme que retrata um pouco o que eu trabalhei nesse livro, né? As pessoas incapazes de se colocar na posição do outro. Aquela cena da mulher do povo originário canadense conversando com a militante da causa indígena, aquela cena eu achei sensacional, sem querer dar muito spoiler, assim, que era a incapacidade de se abrir para o outro que a pessoa estava querendo defender, né? Quer dizer, é disso que trata esse livro esse filme. Do que trata o filme e também o livro que eu escrevi. A coisa das imagens, da demonização da cultura, da demonização do diferente, de uma certa intolerância com a divergência. Hoje a gente perde aliados numa luta contra todas as opressões, às vezes por uma frase equivocada, por uma má compreensão de algum fenômeno, por uma ignorância desse sujeito. Então, você tenta convencer o sujeito de que a tua pauta é correta, que as nossas pautas são corretas, aí ele fala qualquer besteira, você automaticamente demoniza aquela. Em vez de tentar trazê-lo para cá, em vez de mostrar o porquê do equívoco daquela afirmação, você automaticamente demoniza e joga ele nos braços da extrema-direita. Eu acho que esse filme permite uma certa reflexão. E eu sou muito fã desse diretor, eu acho ele muito interessante. Sempre coloca as coisas a serem pensadas. A minha crítica é que eu achei que ele, na tentativa de fazer humor, ele ele fez uma caricatura de todos os tipos de movimentos, inclusive os indígenas, as feministas. Mas eu acho que foi proposital, Sinara. Eu acho que foi para tipo como se a gente olhasse para pensar, a gente não pode cair nessa caricatura. Que essa caricatura é justamente essa simplificação excessiva. Uma das coisas que eu trabalho nesse livro, Sinara, e vou falar rapidamente, é como movimentos progressistas acabam, às vezes, gastando muito mais tempo lutando dentro do próprio movimento, assim, mulheres dentro do movimento feminista, negros dentro do movimento negro, trabalhadores dentro do movimento trabalhador, do que lutando contra o opressor. Eles ficam brigando entre si e acabam incapazes de identificar que o inimigo está do outro lado, que o adversário está no outro campo. E esse filme, acho que ele é feito para ser caricatural. Ele está apontando que essa é uma tendência, que mesmo nós que tentamos construir um mundo melhor, por vezes acabamos caindo em caricaturas do que desejaríamos ser. E a outra dica do Rubens é um livro, Livres para Obedecer. Nossa Senhora, a gestão do nazismo aos nossos dias, de Johann Chaputov, não sei, também está saindo pela Da Vinci. Por que você indicou esse livro, Rubens? Esse livro é um livro bem fininho, mas eu achei genial a sacada desse autor. Esse autor é um historiador francês, é um rapaz novo, foi o professor mais novo a entrar na Sorbonne. Aqui eu não estou falando da Sorbonne por ser uma instituição europeia, etc., mas porque ele entra meio que na contramão do que normalmente se falava sobre a história do nazismo e principalmente sobre a história da França sob o nazismo. Nesse livro ele vai discutir como nós acreditamos que somos livres e, na realidade, nós estamos sendo cada vez mais conduzidos para atuar num determinado sentido, e que isso começa no nazismo. Ele vai pegar exemplos históricos de práticas que hoje a gente bate palma como sendo de gestão, novidade da gestão, mas aquilo foi criado dentro do nazismo. Então, é um livro que faz com que a gente pare para pensar um pouco em como a gente, achando que está sendo livre, a gente está obedecendo a comandos que muitas vezes nós, conscientemente, nunca obedeceríamos. Olha só, eu vou só fazer a pergunta aqui do Danilo para você, porque antes de começar, ele já estava aqui demonstrando que ele é completamente apaixonado por você.
Está falando assim, ó, Sinara, pergunta ao juiz se ele é assim, iluminado por natureza ou pela formação dele em Paris, na sua pós-graduação, pois ele é o primeiro juiz humanista que eu estou ouvindo. E muito esclarecedor. Eu acho que Paris não tem nada a ver com isso, assim, mas manda um beijão para ele. Assim, tem um movimento grande. O judiciário não é um todo monolítico, né? Você tem de tudo ali dentro. Você tem pessoas conservadoras, pessoas progressistas, marxistas, Foucaultianos, tem de tudo, tem neoliberais. É um retratozinho da sociedade. Eu, quando entrei na magistratura, Sinara, eu achava que o judiciário era uma coisa da elite brasileira. E as pesquisas demonstram que não. De modo geral, os juízes hoje só vêm da classe média abaixo, que procuram no Estado uma possibilidade de trabalho, de um trabalho, um salário melhor, evidentemente, etc. Então, ele tem de tudo. Então, eu aconselho que ele procure ali a Associação Juízes para a Democracia, os movimentos progressistas dentro do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. De modo geral, o pessoal do direito é chato, mas tem um grupo que eu acho bem legal. Ok, Rubens, foi um prazer conversar contigo. Coloca de novo a capa do livro do Rubens, por favor, Gui. Ele veio aqui falar sobre o livro A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetificação, saindo pela Da Vinci. Vocês encontram em todas as livrarias, tá? E é isso. Obrigada, Rubens. Um abração para você, querido. Bom final de semana. Para você também. Aproveita o final de semana. Tchau.